Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam com saudades da escola. Eu estou aqui, esperando as coisas se normalizarem, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos com as nossas aulas através do Google Sala de Aula. Eu fiz uma seleção de músicas, espero que vocês gostem. Não são músicas que nós estamos acostumados a ouvir. A música sempre acompanhou a história, tanto a música quanto o teatro, quanto as artes visuais, sempre permearam acontecimentos históricos, sempre estiveram envolvidos com o contexto. A música que está sendo executada agora é um canto gregoriano, Idade Média. Canto gregoriano, também chamado de canto-chão, é uma música usada nas liturgias. Claro que nós temos músicas profanas também, mas a história da música ocidental ela passa pela religião, pelo cristianismo, pela religião católica. Então nós acabamos falando sobre essas músicas que faziam parte das orações, das cerimônias, uma música suave, linear, que não apresentava contrastes, que é uníssona, uma voz apenas. E a voz, a palavra, o texto é mais importante do que a melodia. Então a palavra deveria ser valorizada nesse período, era a palavra que era utilizada para louvar a Deus. Um outro período, o que nós temos aqui é música do Renascimento. Palestrina, o compositor desse período que eu estou apresentando. O Palestrina, ele apresentava em suas produções musicais a polifonia, polifonia, várias vozes. Então essa inter-relação de melodias entre 2 ou 4 vozes, essa composição polifônica foi assim o ápice da música no Renascimento. Vamos esperar um pouquinho. Esse período também, o Renascimento, demonstrou um certo interesse em escrever músicas para instrumentos musicais. Se na Idade Média a voz era o principal, no Renascimento, além da voz, além desse louvor a Deus, também serão escritas músicas para instrumentos musicais. No século XVII nós temos um compositor bastante conhecido que é o Cláudio Monteverdi, e esse compositor vai escrever uma ópera, O barroco vai ser assim o auge das óperas, o desenvolvimento das óperas. O Cláudio Monteverdi vai escrever Orfeu, que é baseado numa lenda mitológica, O Orfeu é dono de um canto que acabava encantando a natureza, os seres vivos e os seres divinos. O Orfeu, ele teve a sua esposa Eurídice raptada pelo mundo inferior, pelos deuses do mundo inferior. E ele vai buscar a amada dele, Ele pega a sua lira e vai lá, apresentar o seu canto para encantar esses deuses, e ele acaba conseguindo isso. Só que o trato feito entre eles é que ele não olhasse para trás quando ele estivesse saindo do mundo desse mundo inferior. Ele acaba olhando para sua amada para ver se ela estava acompanhando ele, e ele acaba perdendo ela. Io che trasse al suo cantar le fiere e serve l'inferno sue preghiere.
ópera é essa mistura, né, de música, de teatro, de, de artes visuais, né, já que vai unir figurino e cenário, e é essa dramatização toda, né, o dramático, essa história envolvida, né, nesse momento de apresentação, nesse momento de música, né, com a orquestra. Um outro compositor bastante conhecido no barroco, né, já que o Monteverdi ele vai se destacar no barroco, né, ele acaba passando por esses dois períodos, né, entre o Renascimento e o barroco, mas o auge da ópera é o barroco. Um outro compositor que vai se destacar muito no barroco e que não tem como não citar é o Johann Sebastian Bach. O Johann Sebastian Bach cresceu num ambiente bastante musical, né? O irmão era organista, né? Tocava órgão na igreja. Órgão é um instrumento que tem tubos, né, enormes por onde o som passa. E um organista naquela época ganhava muito bem. Eu acho que hoje também ganha, né? Porque são raros os organistas. E o Johann Sebastian Bach, ele vai compor, ele vai, né, se apresentar como músico. E sendo ele do barroco, as composições dele são bastante enfeitadas, né? São composições difíceis, bastante elaboradas, cheias de improvisos, cheias de ornamentos, né? De enfeites, assim como é o barroco nas artes visuais também. Outro compositor dessa época, né, do barroco, é o Vivaldi. Vivaldi, ele também, né, era um menino que gostava muito de música e ele foi matriculado numa basílica, né, a família matriculou ele e ele cresceu nesse meio, né, sacerdotal, e ele decidiu ser padre também. E conta assim a história que ele tinha uns rompantes no meio da cerimônia religiosa, né, em que ele, né, tinha inspiração de compor, e ele deixava os fiéis no momento da cerimônia religiosa e saía, né, dava umas escapadinhas para compor, né, para colocar, para anotar suas ideias de composição musical. Compôs muitas músicas para a igreja, né? Ele acabou sendo afastado da vida sacerdotal porque ele tinha uma saúde frágil. E aí ele foi trabalhar num orfanato ensinando música, depois ele passou a ser diretor de um teatro, e foi nesse momento que ele compôs as 4 estações, né? Que foi assim aclamada pelo rei da França como a maior obra-prima de todos os tempos. Vivaldi, compositor do barroco também. Barroco, né, estilo europeu, que chegou até o Brasil. E no Brasil nós temos algum compositor de música barroca? Nós temos o Lobo de Mesquita, que é um compositor que estudou, né, era autodidata, né, Brasil, colônia, então não tinha muito contato com música, né, recebia partituras através da igreja, não tinha contato com instrumentos sofisticados como era na Europa, mas ele também acaba marcando a história, marcando a nossa história como compositor de música barroca. Suas composições eram para a igreja, ele era padre também. E do período barroco, né, citamos o Johann Sebastian Bach, o Vivaldi e o Lobo de Mesquita.
Na produção das artes plásticas, nós temos na sequência o neoclassicismo. Na música, nós não usamos o termo neoclassicismo, nós usamos classicismo. E é uma música mais sóbria, mais séria, né? Mais simples também, né? Sem aqueles enfeites todos que aparece no barroco, né? Uma música mais séria. E quem nós temos aqui citado como compositor desse período é o Mozart, que também, né, era um grande compositor, né? Ele era um menino prodígio. Desde cedo ele apresentou essa inclinação para música, tanto que o pai dele também era músico, né? Desistiu da própria carreira para se dedicar aos filhos, levar os filhos, né, para a corte, poder, né, apreciar as composições, as execuções musicais. E ele, né, era muito admirado, né, pelas suas execuções. Outro compositor desse período do classicismo é o Ludwig van Beethoven, né? Outro grande compositor, mas o Beethoven ele vai se destacar principalmente no romantismo, né? Por quê? Porque a sua música não é tão sériazinha, assim, tão comedida, né? Tão né, como é sugerida no período do neoclassicismo. Sua música é mais intensa, né, mais original, né, mostra uma maior liberdade, e isso é alcançado no romantismo, né? O romantismo exalta sentimentos intensos do ser humano, e o Beethoven vai ser justamente isso, né? Quinta Sinfonia de Beethoven mostra justamente essa intensidade que é alcançada no romantismo. Beethoven também estudou música desde cedo. Aos 10 anos ele já dominava as composições do Johann Sebastian Bach e, né, também ganhou a vida como músico desde cedo, né? Por volta dos 30 anos um problema auditivo, né, foi se desenvolvendo cada vez com mais intensidade, mas foi justamente nesses períodos de crise que ele compôs as suas, né, fez as suas composições mais grandiosas, suas melhores composições, né, e era extremamente original, né, a originalidade, a imaginação, a criação do artista, essa intensidade, esse fervor todo de sentimentos que marca o romantismo. Próxima aula nós falamos um pouquinho mais sobre o romantismo, certo? Então, até a próxima aula. Mais um pouquinho de Beethoven para vocês.